Ministro, eu gostaria de saber do senhor o seguinte: como é que o senhor atualmente avalia a questão da construção de uma candidatura de terceira via para disputar a presidência do Brasil em 2022? Bom, uma terceira via, para ser bem-sucedida, ela precisa mostrar que é uma terceira via, é uma candidatura de conciliação, de união nacional, de pacificação do país. Nós temos, no momento, e eu coloco de uma maneira respeitosa, mas é uma realidade, duas propostas que são propostas próximas do extremo da ideologia. Uma mais à direita, que é do atual presidente Bolsonaro, uma mais à esquerda, que é do ex-presidente Lula. E o Brasil vive um clima de muito confronto, de muito enfrentamento, aliás, já faz alguns anos. Portanto, eu estou entre aqueles que entendem que existe um espaço para a terceira via, para que essa terceira via possa vir acompanhada, evidentemente, de uma retaguarda política muito grande, de uma sinergia com a sociedade muito grande, composta de todos aqueles que entendem que o caminho do Brasil é o caminho do centro, o caminho da pacificação, e que tem essa terceira via, evidentemente, uma representação feita através de um bom candidato. Se possível, de um candidato que possa expressar a renovação na política, mas não a renovação por conta de idade, a renovação por conta de nome, a renovação por conta de equipe, a renovação, enfim, por conta de algo que corresponda à expectativa da sociedade de que é algo diferente. E essa é a razão de eu entender, de eu achar que existe, sim, um espaço importante, um espaço amplo. As próprias pesquisas indicam isso para a terceira via. A construção aí desse projeto da terceira via, ministro, a gente viveu esta semana o fato novo aí, que foi a oficialização da fusão de duas legendas, né? O DEM com o PSL. Como construir uma terceira via com a participação também dessa nova legenda? E eu já queria que o senhor trouxesse os primeiros nomes que podem aí ser apresentado ao eleitorado brasileiro como uma opção sem a esquerda e sem o extremismo da direita. Bom, em primeiro lugar, eu quero deixar claro que eu não acredito em candidatura de proveta, candidatura onde meia dúzia de iluminados escolhem um candidato e definem que ele é o melhor candidato. Nós estamos, felizmente, na plenitude da nossa democracia. Mais do que nunca ficou claro que os brasileiros preservam a democracia. Recentemente tivemos manifestações amplas a favor da democracia. Eu, portanto, em função desse momento democrático que vivemos, eu entendo que agora cada partido tem que se posicionar. Então, é mais do que compreensível que cada partido tenha como prioridade lançar o seu candidato, não é? O PSD já abraçou a candidatura do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Outros partidos estão abraçando outras candidaturas. O PSDB está fazendo suas prévias. O PT já escolheu o ex-presidente Lula. Então, o que precisa ser feito agora é a continuidade desse processo. Lá na frente, naturalmente, o eleitor vai começar a se posicionar, manifestando a sua preferência, e aqui no Brasil, o famoso voto útil, ele é muito importante e muito presente nas eleições. Então, agora, a hora é dos partidos, para que os partidos se posicionem, apresentem os candidatos que representam as suas ideias, e lá na frente, antes mesmo das eleições, será a hora do eleitor começar a se posicionar e a começar a mostrar a sua preferência, para que daí sim possamos ter um voto útil em favor de um candidato do centro e que esse candidato que represente a terceira via possa efetivamente ser competitivo para chegar ao segundo turno. Então, o senhor já confirma que o presidente do Senado ele deve ir mesmo para o PSD? Não, eu não vou dizer que ele deve ir para o PSD, porque eu não posso falar por ele. Sim. Eu posso lhe afirmar que o PSD abraçou a sua candidatura. Nós, desde o primeiro momento, percebemos nele o perfil o perfil adequado para esse momento, não é? Ele significa renovação, ele tem posição importante hoje
que lhe dá uma presença nacional e que dá visibilidade para que ele possa apresentar suas ideias, o que ele pensa para o Brasil. Ele é inteligente, assim que ele se formou em direito, rapidamente se tornou um dos melhores advogados do Brasil, com certeza um dos melhores de Minas Gerais. Num determinado momento da sua carreira, resolveu entrar na vida pública e rapidamente conquistou um espaço importante, se elegeu deputado federal por Minas Gerais, não é fácil. Chegando à Câmara dos Deputados, se elege presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o segundo cargo da Câmara dos Deputados de importância, também não é fácil. Foi muito bem nessa missão, seja como deputado, como presidente da CCJ, foi tão bem que se credenciou a se candidatar a senador por Minas Gerais e se elege, sendo o mais votado do Estado. E chegando ao Senado, se torna presidente do Senado, hoje presidente do Congresso Nacional, portanto, chefe de poder. Então, você há de convir que ele tem talento, ele tem vocação, tem uma boa formação, é inteligente. Essas as razões de nós termos entendido o PSD, através de um conjunto de lideranças, que ele pode sim ser esse candidato, e nós entendemos que para o partido e queremos oferecer uma alternativa, ele é o que melhor poderá nos representar. O convite foi feito para que ele seja candidato, para que ele se filie ao partido, mas essa é uma decisão dele e nós vamos respeitar. Aonde estiver, terá o nosso apoio, porque efetivamente nós entendemos que ele é o perfil, ele veste esse figurino de candidato da renovação com boa formação. Essas múltiplas candidaturas, surgindo uma pelo PSD, outra que pode, outro nome surgindo aí depois das prévias do PSDB, a candidatura do ex-ministro Ciro Gomes, todos esses nomes, eles não vão pulverizar muito um primeiro turno e deixando a polarização aí alcançar uma vitória já para o segundo turno, no caso Bolsonaro e Lula? Qual seria a estratégia para se unir esses nomes em torno de um nome mais forte para enfrentar tudo isso e chegar ao segundo turno com um desses outros candidatos? É como eu lhe disse, eu disse agora há pouco, o momento agora é dos partidos. Os partidos, cada um legitimamente, vão discutir e tem, eu acho que, até quase que a obrigação de apresentar aquilo que seria o seu melhor candidato. Daqui a alguns meses será a hora do eleitor, antes mesmo das eleições, para que ele comece a se posicionar, mostrar suas preferências. Daí sim vai ser o momento de você iniciar discussões, diálogo com outros partidos e construir entendimentos que permitam aos partidos oferecer o que o eleitor quer. Vamos oferecer candidaturas, cada partido a sua, vamos deixar o eleitor fazer as suas preferências, começar a fazer as pesquisas, para daí depois sim nós avaliarmos as possibilidades de união em torno de um nome. Ministro, se juntou a nós Aldemar Freire, editor de política. Boa tarde, ministro. Ministro, como é que o senhor tocou aí rapidamente em pesquisas? Essas pesquisas mostram, inclusive, o candidato que o senhor disse que o senhor e seu partido abraçou, né, para usar um termo que o senhor citou, tem um desempenho que não é, digamos, dos mais expressivos. Como é que o senhor vê essas pesquisas nesses momentos? O senhor acha que elas ainda não medem o que o eleitor vai expressar numa situação mais decisiva das eleições do próximo ano? Aldemar, prazer tê-lo conosco. A minha primeira eleição foi em 1992. Eu me elegi vereador na maior cidade do país, uma das eleições mais difíceis que tem, vereador por São Paulo. Portanto, há 30 anos, de dois em 2 anos, eu participo de eleições. E é sempre assim, com um ano de antecedência, as pesquisas, elas refletem o momento. O quadro vai mudar muito, o eleitor não está ligado ainda em eleições. Agora é mais recall, não é? As pessoas se lembram do Lula, se lembram do presidente Bolsonaro, o Rodrigo Pacheco, por exemplo, o nosso pré-candidato. As pessoas nem sabem quem ele é, não é? Mas nós sabemos que aqueles que não querem nem o Lula nem o Bolsonaro vão procurar alguém com o perfil dele. Então, até maio, até junho,
vai continuar com 1%, com 2%. Será uma grande e grata surpresa se crescer antes disso. Então, teremos tempo, pelo que o senhor coloca, a construção da terceira via, ela independe dessa faixa pequena. Estamos a um ano, precisamente a um ano das eleições, né? O senhor acha, então, que teremos tempo de construir isso quando o eleitor realmente entrar para valer nessa campanha, Exatamente. nessa disputa? Como sempre, o eleitor ele começa a ficar ligado no mês de junho, no mês de julho, não é? Começa a discutir em família, começa a tentar encontrar tempo para assistir algumas entrevistas para conhecer os candidatos, em especial de presidente da República. A eleição de presidente da República é aquela que mais chama a atenção do eleitor. De todas as campanhas que a gente tem no país, presidente da República, governadores, prefeitos, vereadores, deputados, senadores, a que mais desperta a atenção do eleitor é a de presidente da República. E, em geral, ele costuma definir o seu voto, independente de qualquer orientação de chefe, de esposa, de filho, de pai. O eleitor gosta de escolher o voto para presidente da República. Essa é a razão de estar muito tranquilo em relação às pesquisas. Quais são os partidos que o senhor acha mais provável formar uma aliança com o PSD nessa coligação nacional? Como é que andam essas articulações? Essa formação desse novo partido, agora já com nome e número, né? União Brasil, mudou esse quadro ou aumentou a possibilidade de uma aliança PSD? Houve algumas especulações na imprensa, que eu não sei, né, até que ponto é especulação, que o senhor não teria gostado muito desse partido, porque o senhor achava que o PSD ia preencher esse espaço. Como é que estão essas articulações para a formação desse bloco? Com quem o PSD hoje é mais provável compor? Bom, primeiro, eu dou as boas-vindas a esse novo partido. Tenho falado com frequência com a Semineto, tenho uma relação muito cooperativa com ele, o conheço há mais de 30 anos e tenho certeza que esse partido vai ocupar um espaço importante na política partidária brasileira. Então, não corresponde à realidade que eu tenha ficado decepcionado, até porque eram dois partidos, a minha relação com os dois era boa, e agora é um só e continua boa. E a do PSD também é uma relação de parceria em diversos estados e municípios. Eu tenho certeza que a hora agora não é de falar de alianças, até porque o partido que não pensar em ter candidatura própria, pelo menos nesse momento, é um partido que não está atendendo às expectativas daquele cidadão, daquele eleitor que se identifica com esse partido. Não tem nenhum sentido, nesse momento, com a dimensão que tem o PSD, nós saímos procurando outros partidos. Vamos nos posicionar, vamos com muita calma elaborar um plano de trabalho para que o nosso candidato, hoje pré-candidato, Rodrigo Pacheco, se apresente, para que as pessoas conheçam a sua inteligência, a sua formação. Daí sim, no segundo momento, será a hora de buscarmos alianças para estarmos juntos. Agora não é o momento, nós não temos nenhuma conversa com nenhum outro partido para que se posicione em relação ao Rodrigo Pacheco e nem teremos nos próximos meses. Mas o PSD não estaria de olho aí no resultado das prévias do PSDB? Não poderia ser um partido aí para uma aliança na composição da candidatura de Rodrigo Pacheco? Olha, seria um desrespeito muito grande nós falarmos que não acreditamos no resultado das prévias. É um partido que está fazendo as suas prévias, terá um vitorioso. O que eu tenho dito, que a relação do PSD, dos seus quadros, dos nossos quadros, ela é muito boa, porque foi construída, foi estimulada com o Eduardo Leite. E não é tão boa assim com o João Dória. Então, é evidente que haverá mais sinergia com o PSDB se o candidato for o Eduardo Leite. Mas isso não implica em dizer que estaremos juntos, até porque se ele está disputando uma prévia, porque ele quer ser candidato a presidente, e é um direito dele, é uma legítima aspiração do PSDB. Volto a dizer, mesmo essa questão do PSDB, qualquer que seja o seu resultado, o momento de começarmos a fazer as avaliações é maio do ano que vem. Ministro, o senhor já disse que o PSD não deve rumar com
Bolsonaro, né, que tem esse candidato que é o senador Rodrigo Pacheco. Como é que é hoje a situação do PSD dentro do governo Bolsonaro, levando em consideração que tem um ministro que é do partido, que no caso é o potiguar Fábio Faria? Olha, primeiro, todos sabem, eu tenho uma relação pessoal muito boa com o Fábio Faria. Eu sou padrinho de casamento dele, da irmã dele, e ele fez uma opção de se aproximar desse governo, não é? E essa opção é em caráter pessoal, é um direito dele. Ele foi convidado, ficou registrado na sua posse pelo presidente, por ele, que essa vinculação era pessoal. Eu mesmo soube da sua indicação, do convite, no dia da indicação. E o partido não se sentiu diminuído, não é? Até porque o partido, no primeiro turno das eleições de 2018, votou no Geraldo Alckmin. E no segundo turno, ele liberou o voto para os seus filiados, militantes, parlamentares, e então candidatos derrotados e vitoriosos. E isso nos permitiu, no dia da posse do presidente da República, nos posicionar formalmente como independentes. Se o partido é independente, os nossos parlamentares têm liberdade para estar mais próximos, mais distantes. O Fábio, ele fez uma opção pessoal, não tem nenhuma vinculação com o partido, a sua presença lá, e a nossa posição é muito clara. Em função dessa independência, não é que nós não vamos apoiar o Bolsonaro e vamos apoiar, eventualmente, o segundo turno. Primeiro, porque se nós vamos ter um candidato, a gente acredita que ele vá para o segundo turno. Eu acredito mesmo que o Rodrigo Pacheco é viável. Eu tenho muita confiança que ele aceite o convite para ser candidato e muita confiança que ele vá para o segundo turno e ganhe as eleições. Mas é evidente que tem um atual governo, e se nós não estamos caminhando com ele, é porque nós estamos discordando da condução desse governo para as políticas públicas. E se nós estamos discordando, é mais do que natural que a gente defina que o partido se defina por um outro caminho. Está na fase da troca de partidos, né, com vistas às eleições do ano que vem. O ministro Fábio Faria pode até deixar o PSD, mas o pai dele, Robson Faria, que tem o nome também para a disputa da Câmara Federal, nesse momento, né, aguardando inclusive questões junto à Justiça Eleitoral, mas o nome dele é um dos que podem disputar uma cadeira na Câmara nas eleições do ano que vem, deve permanecer no PSD. Isso já foi conversado com o senhor? Já foi conversado, foi definido. O Robson Faria é fundador do partido. A sua presença naquele momento foi muito importante para o partido. Ele era vice-governador, depois se tornou governador. Sempre foi muito solidário ao PSD. Ele está à frente do partido como presidente, será candidato a deputado federal, terá uma excelente votação. Recentemente tivemos acesso a alguns levantamentos que mostram que ele terá uma votação muito grande. Está constituindo uma boa chapa, não é? E iremos aí, sem dúvida nenhuma, ter um bom resultado. Qual é a chapa que ele está constituindo, ministro? De deputados estaduais e federais, não é? Que nesse momento... A composição com alguém mais, não? Não, o PSD, ele está dando liberdade para os diretórios regionais comporem o projeto regional. O que haverá definido e coordenado pela direção nacional, em todos os estados, haverá um grupo de trabalho, um comitê ligado diretamente à direção nacional do partido a favor da candidatura do Rodrigo Pacheco à presidência da República, e não será diferente aí no Rio Grande do Norte. Nós faremos, a partir do ano que vem, estudos, definimos estratégias, não é? de comitês de campanha exclusivos com a candidatura do presidente Rodrigo Pacheco. E, evidentemente, aí se somarão as pessoas que abraçarão a sua candidatura. O PSD analisou essas mudanças na legislação eleitoral para o ano que vem, presidente? Muito positivas. Nós trabalhamos muito para que prevalecesse as reformas de 2017. Principalmente, que foi o carro-chefe das reformas, a proibição de coligação nas eleições proporcionais. Isso é um avanço muito grande que vai permitir a redução do número de partidos.
E essa redução vai dar mais governabilidade para a presidência da República, para os governadores e também para os prefeitos. O senhor considera a candidatura de Pacheco praticamente algo que está consumado, já, inclusive uma estrutura já concebida em torno dessa candidatura, pelo que o senhor falou, então? Eu sou um otimista, eu considero sim. Eu não posso ser leviano, dizer aqui que formalmente ele já aceitou o convite, porque não houve ainda esse formalismo. Então, eu tenho que tomar muito cuidado para respeitá-lo. Mas a minha experiência de há 30 anos já ter tido meu primeiro mandato, ser dirigente partidário, ter ocupado aí os mais diversos cargos na vida pública, na maior cidade do país, São Paulo, eu fui vereador, fui secretário de planejamento, fui vice-prefeito, prefeito 2 vezes, já fui 2 vezes federal, fui deputado estadual, fui 2 vezes ministro. Me permite aqui ousar um pouco, e me desculpe a ousadia, mas essa minha ousadia me permite dizer que eu tenho certeza que ele aceitará o convite e será candidato a presidente da República. Quando o senhor fala que é muito confiante também que ele terá um bom desempenho, claro, o senhor tem uma experiência, mas é mais do que isso, é mais do que intuição, o senhor tem pesquisas Sim. qualitativas, sondagens que apontam nessa direção? Sim, sim. Aí são as pesquisas, né, que mostram com muita clareza que tem um universo muito grande hoje de eleitores que preferem uma alternativa à opção Lula e Bolsonaro. E a percepção desses institutos de pesquisa ou das pessoas que fizeram esses levantamentos é que esse universo de eleitores que defende essa alternativa vai aumentar muito daqui para frente. Estava conversando na hora que pensamos nessa entrevista, presidente, de falar um pouco também sobre a posição que o senhor defendeu há poucos dias, há poucas semanas, para uma criação para avaliar a questão do impeachment do presidente Bolsonaro. Pós 7 de setembro, com a divulgação daquela carta à nação, essa ideia, ela prevalece ou é uma ideia que já ficou para trás? Na política, o importante é a palavra coerência. Você tem uma posição por conta dos fatos e por conta das convicções. Naquele momento, o presidente da República, no dia 7 de setembro, publicamente, em 2 comícios, afirmou que ele não iria mais respeitar as decisões do judiciário. E sinalizou com muita clareza, praticamente um golpe. Em função daquela manifestação, o PSD se reuniu com muita clareza e definiu pela comissão de uma comissão de acompanhamento para a instalação de um processo de impeachment. Por conta daquele episódio, passamos a defender a abertura de um processo de impeachment, porque o próprio presidente disse que ele não ia mais respeitar o judiciário. Ora, aí não tem jeito. Ele voltou atrás, isso foi público, através daquela carta assinada por ele, portanto, ficou apenas o desgaste político dele, muito grande, porque foi uma manifestação muito ruim para o presidente da República. Voltou atrás, pediu desculpas, um desgaste grande, mas não haverá o fato concreto, porque o fato concreto seria no primeiro momento que ele enfrentasse o judiciário. Não teve isso, ele voltou atrás, então não tem mais sentido você, nesse momento, defender o impeachment, até porque senão banalizaríamos o impeachment. O impeachment é algo muito sério, não é? Você afastar do governo alguém que foi eleito, no caso, por 58 milhões de eleitores. Parte deles, a gente sabe disso, parte expressiva desses eleitores, muito arrependido. Mas, de qualquer maneira, como ele voltou atrás, praticamente pediu desculpas, desapareceu o fato concreto. A gente, domingo agora, dia 3 de outubro, nós vamos estar a 1 ano das eleições. Eu acho que esse fato também, da gente estar a 1 ano das eleições, é outro fator impeditivo à abertura de um processo de impeachment, já que o processo de impeachment ele leva determinado tempo? Não. Até porque se o presidente praticar um crime, ele precisa sofrer um processo de impeachment, qualquer que seja o momento, não é? Precisa ter as condições legais para a abertura de um processo, nem que seja 15 dias antes. Se vai dar tempo ou não, é outra história, mas 1 ano, inclusive, é muito tempo. O importante é que haja fatos concretos. Hoje, o fato concreto
não justifica uma abertura do impeachment. Justifica, sim, aliás, as pesquisas estão mostrando o afastamento dos eleitores junto ao presidente. Ele está caindo vertiginosamente nas pesquisas, isso é público em todos os estados, todos os municípios. Mas, por enquanto, a penalidade maior que vai ser aplicada a ele será aplicada nas urnas. Presidente, e o relatório da CPI da Covid? Inclusive, o seu partido tem a presidência aí da CPI do Senado. Esses próximos dias, o relator já deve estar apresentando. Isso pode trazer um ingrediente, um fato político novo para a sucessão de 2022? Como é que o senhor acompanha? Eu queria também que o senhor avaliasse rapidamente o trabalho dos senadores nesse processo. Olha, o presidente, ele se desgastou muito na pandemia. Todos sabem. Eu sempre digo que o mais difícil ele fez, ele deu recursos para os estados e municípios. Porém, ele descolou a sua imagem pessoal do governo. Do ponto de vista pessoal, a sua atuação foi uma catástrofe. Ele foi um negacionista, ele não acreditou no uso de máscaras, ele participou de aglomerações, ele até em alguns momentos foi irônico em relação à pandemia. Tudo isso foi afastando o eleitor dele. O eleitor ficou assustado com uma pessoa que passava a impressão de não ter sentimentos, não é? Então, nessa questão da pandemia, nós tivemos um afastamento do eleitor, da sociedade, do presidente da República. Eu não tenho dúvida nenhuma que essa CPI, caso ela aponte algo que não tenha sido ainda observado pela sociedade, pelos eleitores, trará um desgaste adicional para o presidente. Mas eu não tenho conhecimento do relatório, até porque ainda não está feito. Vamos aguardar. Mas o desgaste do presidente na condução da pandemia e o desgaste pelo que vem sido veiculado, divulgado nessa CPI, já é algo muito significativo. Ministro, qual a sua avaliação sobre a questão, sobre a economia do país? Olha, até o presente momento, nós tivemos uma tensão muito grande dentro da política brasileira. A questão era institucional, uma instabilidade política, uma crescente desconfiança da capacidade do governo enfrentar os desafios que o Brasil tem pela frente, notadamente na questão da pandemia. Então, tudo isso aí foi gerando um desgaste que é crescente na imagem do governo. Agora, mais recentemente, a sua pergunta é muito oportuna, nós começamos a conviver com uma crise econômica muito grave. A inflação está mostrando os dentes. Se o governo não souber operar bem, conduzir bem a nossa economia, em breve nós vamos ter a inflação na casa dos 2 dígitos. Todos nós, brasileiros, sabemos que o preço do litro da gasolina está proibitivo. Quantas pessoas nós não conhecemos que estão desempregadas? São quase 15 milhões. Se forem 15 milhões, se você levar em consideração que cada uma dessas pessoas possa ter 4 dependentes, entre filhos, esposas, às vezes pais, sogro, sogra, nós vamos ter quase 60 milhões de pessoas em situação de desemprego, direto ou indiretamente. Isso é muita coisa. Essas pessoas, eles estão com uma dificuldade muito grande até em fazer compra para a sua alimentação. Eles vão na vendinha, na padaria, no supermercado, e a cada semana a carne está mais cara, o arroz, o feijão, todos nós sabemos disso. As pessoas que comiam carne não estão mais comendo, estão comprando ovo, estão comprando menos ovo. São depoimentos que eu tenho assistido através dos meios de comunicação no Brasil, que são os meios de comunicação, a imprensa brasileira, não estou falando isso para ser gentil com vocês, ela é muito competente, ela acompanha tudo. E hoje nós estamos assustados, não é? Com a queda do poder aquisitivo. As pessoas estão comprando menos, né? As pessoas não estão conseguindo pagar a conta de luz, a conta de água, o seu imposto, né? Além daquelas que estão sem emprego. Então, a questão da economia que você pergunta hoje ela é muito grave. A equipe econômica não está conduzindo bem essa questão, não tem rumo, não é? O que ela tem como propósito é aumentar imposto. Fazer aumentar imposto é fácil.
Só que o Brasil e o brasileiro têm a mais alta carga tributária do mundo. Se não for a mais alta, é uma das mais altas. E vem o governo e fala, olha, vamos mudar o imposto de renda, vamos aumentar a arrecadação, porque a gente está fazendo isso. Aí é muito fácil. Você tem que preservar quem está produzindo. Até, se possível, diminuir a carga tributária, porque as pessoas estão no limite para poder encontrar uma solução para a nossa economia. O imposto sobre dividendos não seria uma forma do país aumentar a sua receita, taxando aqueles em cima de dividendos, uma prática que nos governos passados já se tentou, não se conseguiu fazer, e que agora o próprio governo Bolsonaro mandou esse projeto para o Congresso para tentar tributar aí em cima não só do lucro, mas também dos dividendos. Não seria uma alternativa, presidente? Olha, eu estou entre aqueles que preferiam uma alternativa de uma receita extraordinária por um prazo limitado, para atender os importantes programas sociais que precisam ser fortalecidos ou criados junto aos desempregados e junto aos menos favorecidos. Então, o que você sugeria? A questão do imposto de renda, você pode observar que o governo tem dito que não vai aumentar a carga tributária. Se não vai aumentar a carga tributária, eu não entendo por que fazer essa mudança toda que vai mudar a vida de muitos brasileiros. Aí eles falam, mas vai beneficiar quem ganha até R$ 2.500. Só que essa pessoa, ela vai pagar R$ 7,00 a menos por ano por conta desse aumento, em média. Então, não é por aí que a gente vai resolver os problemas do Brasil. Nós temos, se você perguntou uma sugestão, nós temos que convidar para uma mesa de trabalho os tributaristas mais respeitados, federal. Eu posso lhe afirmar que em pouco tempo, em poucas horas ou poucos dias, eles vão descobrir o melhor caminho para você ter uma receita extraordinária, com prazo de validade, para que a gente possa atender o fortalecimento desses programas. Se o PSD foi procurado ou tem alguma conversa para ter uma composição aqui no Estado com esse novo partido que vai surgir, do PSL e do DEM, e se o senhor pretende se candidatar em 2022? Eu estava refletindo em relação a uma candidatura minha. Eu quero disputar as eleições, eu tenho a alegria, como disse agora há pouco, de ter ocupado os mais diversos cargos na vida pública paulistana, paulista e brasileira, e tenho vontade de disputar novas eleições. O mandato fortalece aqueles que estão na vida pública. Nesse momento, eu fiz uma opção de trabalhar pela construção de uma alternativa para o país e de fortalecimento do nosso partido, o PSD, Partido Social Democrático. Portanto, não disputarei eleições. Aí no Rio Grande do Norte, quem irá conduzir o diálogo com as outras frentes, com os outros partidos, será o nosso presidente, o Robson Faria. Eu acho muito saudável, no momento que no Brasil as coligações majoritárias são permitidas. Eu espero que um dia elas sejam também impedidas. Eu sou contra a coligação. Felizmente, não temos mais coligação para vereador, para deputados, mas no momento adequado, o Robson é uma pessoa experiente, conciliador, sabe olhar para frente, independente de divergências que teve no passado, ele saberá, com certeza, entender quais serão os aliados importantes para os projetos do partido e, principalmente, para que a gente possa ter no Rio Grande do Norte os melhores candidatos possíveis para atender a expectativa do eleitor e também, no plano nacional, termos o melhor projeto possível para o país. Mas o senhor é candidato ou não? Não, eu já disse, não sou. Não é. O senhor tem conversado com o ex-presidente Lula, né, caso o plano, a estratégia de lançar Rodrigo Pacheco não dê certo, como o senhor tem tido esse contato com o ex-presidente, conversas políticas? Eu tenho, sim, uma relação com ele ao longo desses últimos 3 anos. Conversei algumas vezes, como conversei com o presidente Bolsonaro, mas nós não temos plano B, nós temos só plano A. Nós não vamos fazer uma aliança no primeiro turno. No primeiro turno, nós vamos ter candidatura própria, será a candidatura do Rodrigo Pacheco, e esperamos estarmos no segundo turno. E se não estiver? Nesses 30 anos, essa pergunta sempre é feita. Isso é um erro muito grave responder.
nós estaremos. Desde 2014, com aquela eleição, aliás, um pouquinho antes, né? Desde 2013, com aquelas grandes manifestações, o país vem com impasses e disputas acirradas, polarizações, crises. As crises vêm até de antes, né? de muito tempo. E o senhor citou aí alguns problemas muito graves, do desemprego, que até mais do que 15 anos, porque também tem os desalentados. Agora, a inflação, enfim, sem falar dos problemas políticos, a disputa entre os poderes. E essa entrevista vai ser publicada no domingo, há um ano da eleição. E o que é que o senhor considera que deve ser o projeto fundamental, a proposta fundamental que essa terceira via, já que a gente falou tanto de nome, mas o que o senhor considera que deve ser o projeto, a proposta, a prioridade que essa terceira via deve apresentar ao país? Ser esse eleitor, né? Sair dessa... Primeiro, a um ano das eleições, vale registrar um fato importante dessas eleições, que é a consolidação do financiamento público. Eu sempre fui contra o financiamento público. Nos últimos anos, sou um defensor ardoroso do financiamento público. Fica claro que o financiamento por parte das empresas não deu certo. Até porque fica claro que parte delas, ou das doações, eram feitas e a empresa ela tinha expectativa de ter reciprocidade. E isso acabou gerando uma série de questões nos últimos anos, muitas injustiças foram cometidas, e a hora agora, pelo menos no meu caso pessoal, é de defender esse financiamento público. Acho que falta algo. O nosso Congresso Nacional devia aprovar uma lei deixando claro que metade dos recursos, que as pessoas estão questionando o valor do financiamento público. Eu acho que essa é a questão menos importante. Mais importante do que o valor é definir os critérios do uso desse recurso público. Eu, por exemplo, defendo que 50% dos recursos destinados num partido para as campanhas de deputados sejam direcionados para quem não tem mandato, porque senão será um recurso direcionado para a manutenção, perpetuação de quem está no poder. Defendo também que o Congresso estabeleça um teto para o financiamento em cada candidatura. Para vereador, um teto, para deputado estadual, um teto, para deputado federal, um teto, para senador, um teto. Por quê? Porque nos partidos onde o dirigente é fraco, os parlamentares vão impor a sua vontade em benefício da perpetuação. Então, é melhor que seja uma lei para todos. Depois vem a questão do valor. E o valor tem que ser de tal maneira, falo isso com total transparência, não sou candidato, que impeça os candidatos de cair na tentação de usar a caixa 2. Tem que ser o mínimo possível que dê aos candidatos o mínimo de infraestrutura possível, necessária, não é? Então, eu acho que, e ainda mais vocês que representam aí um meio de comunicação de excelência, não é? Um dos mais respeitados do país, é importante despertar no eleitor, na eleitora, na sociedade, esse debate em relação aos critérios. As pessoas estão defendendo, se preocupando com o valor. E o valor também não pode ser muito baixo. Mas isso foi sistema proporcional? Como? Com o sistema proporcional, com o sistema proporcional, como é hoje, com a quantidade de candidatos que tem hoje? Sim, eu defendo. Felizmente, temos o fim das coligações, e eu defendo o modelo como está hoje. Eu tenho certeza que vai proporcionar a redução de número de partidos. Isso vai dar mais governabilidade. Mas hoje o que acontece com o uso desse recurso é justamente o inverso do que o senhor defende, né? Muitas vezes o recurso público é guiado, é colocado naquelas candidaturas de quem já tem mandato, que geralmente consegue a maior fatia desse fundo partidário, né? Agora, já como não tem coligação, se a direção partidária não dotar as outras candidaturas de recursos, a chapa vai ficar fraca e pode não eleger um número de deputados, pode até não eleger nenhum. Então, já por conta da proibição de coligação, os partidos vão ter que dar um apoio para todas as candidaturas. Mas se pudermos ter um critério como esse, fica melhor ainda. Fica mais fácil de fiscalizar também, né? Exatamente. Qual seria o
questão prioritária se considerar para o país que deve ser enfrentado nesse ano e como proposta para uma possível terceira via, né? A proposta tem que ser uma proposta de união nacional, de fortalecimento da democracia, por incrível que pareça, porque muitos questionaram a nossa democracia ao longo dos últimos meses, e que vem acompanhada de um saudável processo de renovação. E que aqueles que se apresentam, os partidos que apresentarem propostas de candidaturas, possam também apresentar bons quadros técnicos nas áreas para tranquilizar o eleitor. É importante que as pessoas saibam que, se eleito, o candidato vai contar com determinada equipe. É importante que ele mostre a sua equipe. Liberal que aumenta imposto. Eu sou radicalmente contra o aumento de impostos, né? Eu acredito que essa proposta do governo, ela aumenta a arrecadação, nós temos que aumentar a eficiência, nós temos que ter a reforma administrativa da reforma tributária. Você não pode, via público, dizer que precisa mais de recursos para fazer determinado programa social. Você tem que vir a público para dizer que você vai cortar gastos, cortar despesas, para que sobre recursos para fazer. E, infelizmente, o governo não está cortando os salários abusivos, não está extinguindo cargos, não está rechecando financiamentos, não está renegociando obras. Portanto, o governo está fazendo a lição de casa, está cumprindo esse compromisso de diminuir, não é diminuir o Estado, não, diminuir os gastos, aumentar a eficiência, que essa pandemia ficou clara que tem que ter um Estado forte na segurança, forte na saúde. Veja a importância do SUS nessa pandemia, forte no ensino público, não é? Mas nós temos condições de cortar muitos gastos. Não tem nenhum sentido falar em aumentar a carga tributária. Temos que diminuir a carga tributária. O Brasil tem uma das mais altas cargas tributárias do mundo. E a questão dos combustíveis, o senhor está falando de carga tributária, tem uma polêmica muito grande que envolve o preço do combustível, quase a R$7. O nosso estado sempre está no ranking daqueles estados que mais cobram o combustível com o valor mais alto. Onde estaria esse gargalo? Porque a gente está vendo que o preço que o consumidor está pagando, não só na bomba, mas também para ver uma arrecadação estadual aumentar, como a gente está vendo, está sendo alto para o bolso do consumidor. O senhor acompanha a polêmica dos combustíveis? O que seria... deveria ser feito nesse momento para a gente tirar essa realidade que está pesando para todos? Primeiro, deixar claro que a Petrobras é uma empresa importante para o Brasil. Segundo, deixar claro que não dá para conviver com esse valor do combustível. Portanto, volto na reforma administrativa. Se nós tivermos uma reforma administrativa que reduza gastos, aumente a eficiência, nós vamos ter recursos para que nós possamos reduzir o valor do litro. Ainda hoje, eu estava vendo a Petrobras disponibilizando, se não me engano, 300 milhões de reais. 300 milhões, né, para o Vale Gás. Para a redução, né, do preço do gás. Do gás. Então, nós temos, sem aumentar a carga tributária, nem valores, nem impostos. Então, tem solução. E a solução é na redução dos custos do governo, no aumento da eficiência. Você acha que a privatização pode ser discutida Olha, da Petrobras? A privatização do Esse Petrobras... assunto foi tocado agora, nessa semana, né? Ela é algo muito delicado, não é? E eu, nesse momento, não sou a favor da privatização da Petrobras. Mas a mudança da política de preços, você acha também que pode ser mudada por uma decisão do Executivo, do Planalto, do presidente? Olha, não mudou a política de preços, e surgiu uma solução para reduzir o gás. Então, eu acho que falta mais trabalho do governo, da equipe econômica, para encontrar soluções que não sejam vinculadas ao aumento da carga tributária, que não sejam vinculadas ao aumento de preços. Nós temos que reduzir preços, nós temos que apoiar o nosso setor produtivo, que passou por uma dificuldade muito grande na pandemia, e a saída para o Brasil, como para qualquer país do mundo, é o apoio ao nosso sistema produtivo, para que a gente possa ter mais empregos, que a gente possa melhorar a qualidade de vida, para que a gente possa retomar o desenvolvimento do Brasil. Ok. Ministro, novamente, muito obrigado. Agora sim, né, Everton? Hã?
Agora sim, né? Agora sim. Um bom final de semana para o senhor, viu? Muito obrigado e a gente está à disposição. Tá bem? Obrigado, eu que agradeço a vocês. Um abraço para todos.